Queridos, boa noite, graça e paz. Falei com o pastor Cláudio para não ter problema com o microfone longe da boca. Vamos agradecer. Você pode abrir a sua Bíblia, livro Evangelho que nos escreveu Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Se alguém tiver uma Bíblia de papel aí para me emprestar. Marcos 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 17. É sempre um privilégio, queridos, ser o porta-voz da palavra de Deus, principalmente na nossa própria igreja, na nossa própria casa, inclusive no dia de hoje. Não sei se você viu, sabe, que a nossa denominação completa 118 anos, plantada no Brasil. A nível mundial de existência, a denominação batista já ultrapassa os 400 anos de existência, mas no Brasil nós estamos há 118 anos. Uma denominação muito bem consolidada, transparente, em crescimento, para a glória de Deus, e que através dela nós fomos alcançados e por isso nós estamos aqui nessa noite. Amém? Quantos acharam, digam amém. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e ajoelhou-se diante dele, perguntando-lhe: Bom mestre, o que farei para que possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, porque ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então poderá salvar-se? Ou quem poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: Com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse texto que nós acabamos de ler, registrado pelo autor, chamado João Marcos, que nós descobrimos que ele é primo
de Barnabé ao longo da leitura do Novo Testamento, acompanhou Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária e que, pelo fato de ter desistido de continuar na jornada missionária, ele retorna para sua casa. Em um dado momento vai se tornar também um tradutor e um intérprete do apóstolo Pedro, recebendo algumas informações acerca do ministério de Jesus, e deste modo ele vai então escrever e registrar o Evangelho de Marcos. Até porque ele não havia sido um dos 12, não tinha convivência nem proximidade o suficiente com Jesus para registrar tantos episódios assim. A única coisa que destaca e que faz os historiadores e teólogos acreditarem que o autor deste livro é João Marcos é por ele narrar um fato que nenhum dos outros evangelistas narraram. E quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, um jovem envolto num lençol ficou desnudo e correu nu até retornar à sua casa. Nenhum outro evangelista narra esse fato, então dar-se a entender de que João Marcos está narrando sobre a sua própria ótica algo que aconteceu com ele. Esse evangelho escrito por volta dos anos 66 e 67 depois de Cristo traz aqui, nesse conjunto de capítulos, ao entorno do capítulo 10, uma série de compilados de ensinamentos de Jesus para a multidão que o seguia. Um tanto quanto diferente, porque a ideia de Marcos é ressaltar e evidenciar os milagres de Jesus realizados no meio do povo. Mas aqui ele abre um parêntese para esse projeto de sua própria autoria para registrar alguns ensinos que Jesus havia deixado para o seu povo. Jesus fala com as crianças, Jesus fala acerca do divórcio, e aqui no capítulo 10, a partir do versículo 17, nós vamos encontrar esse episódio falando acerca do jovem rico. O jovem rico é um menino que possui uma personalidade com uma demonstração bem diferente, uma demonstração de exibicionismo da pragmática religiosidade exteriorizada. Ele é carente de visibilidade, carente de atenção. O que ele faz precisa ser visto. E ele está aqui como um sensacionalista prostrado diante de Jesus. É por isso que Jesus vai indagar acerca da sua ação, porque um judeu legítimo jamais se prostraria diante de um outro homem, principalmente não, se não o reconhecesse como o Senhor e como Deus encarnado. O jovem rico é alguém que está acostumado a ter muitas posses. E a atribuição de uma herança, ela é feita diante da formulação de um testamento, cujo testador declara quais são as suas últimas vontades que precisam ser realizadas após a sua morte. E isso serve como prevenção de conflitos, atritos e transtornos entre os familiares na divisão dos bens depois que essa pessoa está falecida. E é uma garantia também de que o desejo, a vontade do falecido seja então cumprida e respeitada. Não há um parâmetro ou um crivo definido sobre essa distribuição da herança. Até porque se alguém não tem condições de deixar em partes iguais para todos os filhos ou para todos os parentes, é melhor que não faça. Mas ele decide distribuir os seus bens. Não há uma maneira de se conquistar. Não é exigido, não é conquistado, não é solicitado. Simplesmente o pai ou alguém que deseja distribuir os seus bens, o dá deliberadamente para quem ele queira dar. Para que isso não ocorra a má distribuição, de modo que alguns sejam mais beneficiados do que os outros. Digamos que seja um pai. O pai quer dar, quer entregar a sua herança para os seus filhos ou para os seus parentes. Não existe uma forma de exigir, de requerer, de solicitar, de comprar ou de conquistar.
O Pai quer dar generosamente, voluntariamente, proporcionalmente e amorosamente para os seus filhos aquilo que ele possui. Não há como manipular tal boa ação de alguém. Mas a atitude desse jovem, que está acostumado a ter tudo o que ele sempre quis, a comprar coisas, adquirir, barganhar, possuir, ele está completamente adornado de egoísmo, de materialidade e com uma mentalidade utilitarista, onde todos os seus comportamentos, todas as suas ações, todos os seus desejos e palavras estão justificados por um bem maior, individual, que é o seu bem-estar e a sua própria satisfação e felicidade. É alguém que está acostumado a conquistar tudo o que quer, como um garotinho mimado, que nunca escutou um não até aquele dia. Acostumado a ter tudo, com um vazio existencial gritante na alma, de modo que tudo que ele tem é apenas dinheiro. Enquanto tem muita gente como ele, miserável de alma, medíocre de coração, que tudo que tem é apenas dinheiro, e não consegue ser relevante para a vida de ninguém, não consegue auxiliar e ser útil para ninguém, enquanto tem muita gente que não tem nada naquilo que está concernente a recurso, mas que tem um coração abundante e transbordante, que consegue fazer muito por muita gente. O conteúdo da indagação ressalta qual é a verdadeira intenção que repousa no coração dele. Existe uma lista de suposições, de perguntas que ele poderia ter feito ali para Jesus, que se cada um de nós tivéssemos a oportunidade de estar diante do nosso Mestre nessa noite, teríamos aqui dezenas e centenas de perguntas para fazermos a ele. Como é que ele consegue realizar todos aqueles milagres? Como é que ele consegue fazer um surdo de nascença ouvir? Como é que ele consegue fazer um mudo falar? Como é que ele vai lá e grita efatá no ouvido de alguém e ali começa a ver a reconstrução e a construção do seu aparelho auricular? Como é que ele diz para alguém que é cego para enxergar e aquela pessoa sai dali enxergando? Como é que aquela pessoa que está diante dele vê alguém tão fragilizado, tão humano, tão comum, mas que consegue realizar efeitos metafísicos e caminha sobre as águas, da onde não havia nada, ele multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão? A gente questionaria sobre como é a execução do plano de salvação, como nós poderemos nos arrepender, de que maneira nós poderemos nos achegar ao Pai, como viver uma vida de santidade, mas ele tem a oportunidade de estar diante de Jesus e tudo o que interessa é saber como herdar a vida eterna. Acostumado a ter tudo, ele só quer acumular mais um bem, mais uma riqueza. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Você não me conhece, nunca teve um ponto de contato comigo, está me vendo a primeira vez e me chama bom. Não significa que Jesus não era bom, mas há um conceito rabínico e uma tradição judaica que diz que nenhum judeu se considerava bom até que ele executasse ou finalizasse um projeto ou um propósito que ele possuía. Jesus ainda não havia ido para a cruz. Mas muito mais do que isso, Jesus está indo além na indagação que ele está fazendo para esse jovem, dizendo: o que é bom para você que é humano? Produto de carnalidade, de perversidade, de crueldade, tudo aquilo que é mal. Se nós somos bons a partir daquilo que nós somos tendenciados a pensar, nós somos bons para aqueles que nós achamos que merecem a nossa bondade. Nós somos bons no momento que nós queremos executar alguma bondade para alguém. Nós somos bons, mas com um crivo e com uma balança de que se alguém merece, se precisa, se eu quero, se eu posso, se a minha bondade vai me resultar algum tipo de benefício. E essa não é uma bondade paralela à bondade de Deus. Deus é bom e todos os seus atributos caminham em conjunto e em perfeita harmonia, porque na bondade de Deus Ele é santo e na sua santidade Ele é bom. Na sua bondade Ele é justo, na sua justiça Ele também é bom. A bondade de Deus transcende ao nosso conceito e a nossa capacidade de compreensão daquilo que é ser bom para alguém ou de executar a bondade. É por isso que Jesus fala para ele: por que me chamas bom?
se você não tem uma compreensão clara, concisa e esclarecedora daquilo que é a verdadeira bondade que está contida em Deus. Aí lá nos versos 20, diz assim: e ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Porque Jesus olha para ele e fala assim: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás, não roubarás, não engane as pessoas, honra o teu pai e tua mãe. E ele objetivamente interrompe Jesus e diz: eu tenho feito isso desde a minha adolescência, em algumas versões. Jesus fala para ele: então, só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e volta e me segue. Esse homem teve um privilégio grandioso, porque enquanto o gadareno, depois de liberto, quis seguir Jesus, Jesus não permitiu que ele fosse, mas disse para que ele permanecesse em Decápolis, sendo uma testemunha daquilo que Jesus havia feito. Para esse homem não, Jesus diz: vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Jesus alcança a camada superficial até as camadas mais profundas da alma desse indivíduo. Um paralelo dos 10 mandamentos: não matarás. Muitos de nós podemos nos achar e nos julgarmos bons nessa noite, porque nós nunca matamos ninguém, nunca manuseamos uma arma para desferir golpes contra ninguém, nunca apertamos o gatilho de uma arma para poder matar ninguém. Mas quantas das nossas atitudes e das nossas palavras foram mais mortíferas do que muita arma que existe por aí, que nós fizemos como um veneno intragável, descendo goela abaixo pela goela de muitas pessoas e matamos gradativamente através das nossas palavras. Quantos de nós nunca adulteramos contra as nossas esposas e contra os nossos maridos? Nunca consumamos o hábito de deitar na cama com alguém que não é o nosso marido e que não é a nossa esposa? Mas quantas das vezes fomos dominados por sentimentos e por pensamentos sórdidos, cruéis, pervertidos, que nós não temos nem a coragem de compartilhar com ninguém aquilo que nós pensamos? Sutilmente, deliberamos um olhar, um aperto de mão, um abraço diferente para que o outro perceba, na tentativa de convencer o outro de cometer pecado antes de nós. Mas Jesus, ele apresenta uma compreensão, uma interpretação ainda mais superlativa e contundente sobre o assunto. Enquanto os fariseus e os judeus discutiam sobre adultério, Jesus fala para eles: mas vocês também já adulteraram, porque adulterar não é só consumar o ato. Aquele que pensa não somente adulterou, mas também já fez o outro pecar. Quantos de nós nunca nos sentamos num tribunal para poder sermos testemunhas a respeito de mentiras contra os outros? Mas quantos de nós já difundimos pensamentos e impressões a respeito de outros indivíduos, de uma vírgula que nós observamos fora de um contexto e compartilhamos esses pensamentos, essas especulações e fizemos muitas pessoas saírem da igreja? Muitas pessoas pedirem demissão do trabalho, porque elas perderam a credibilidade, perderam a oportunidade, perderam a aceitação no meio do povo por causa de algo que nós achávamos que era, propagamos para os outros e danificamos a vida de muita gente. Honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. E a gente acha que honrar é construir uma reserva emergencial financeira para que quando os nossos pais precisarem de nós, nós estejamos lá prontos para poder socorrê-los. A gente acha que honrar os pais é sair da escola bíblica no domingo, se dirigir à casa dos pais e sentar lá para fazer uma refeição de domingo regada de risadas e de comunhão. Nós pensamos que isso é honrar os nossos pais, mas honrar os pais para muitos de nós é ultrapassarmos as barreiras dos nossos sentimentos e das nossas emoções e entender que a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Não é se ele foi bonzinho com você, se ele correspondeu às expectativas de uma maternidade e uma paternidade que você esperava, se ele te deu tudo que você queria um dia, se ele te presenteou sempre, se ele foi presente na sua vida. Não, se ele foi o seu genitor, é o seu pai, está na condição da sua mãe, é o seu dever e a sua obrigação honrar cada um deles. Fácil quando nós temos um pai ou uma mãe presente que correspondeu à afetividade da nossa criação, mas difícil é quando nós olhamos e lemos essa palavra e somos obrigados a amar, porque é um princípio ordenado por Deus, quando nós não temos motivos para amar nem mesmo os nossos pais.
É quando nós vivemos a relutância constante de não querermos repetir a criação dos nossos filhos, apagando os registros da paternidade que nós sofremos dos nossos pais, afirmando contundentemente que nós não queremos nos parecer com eles. Então nós somos bons como nós achamos que nós somos? Ou nós vivemos um equívoco, motivados por teorias e por princípios cristãos, mas que não passam de teorias e que não saem do papel na nossa própria vida? Mas o fato dele dizer que cumpre aquilo desde a adolescência faz com que Jesus olhe para ele com um olhar diferente. Jesus o amou. E Jesus ama pessoas que estão inclinadas para te seguir. Jesus ama pessoas que estão propensas a se arrepender, a renunciar à sua própria vida, a obedecerem a Ele. De modo que as pessoas que Jesus ama estão também sujeitas a viverem efeitos e consequências desse amor. A desfrutarmos de uma paz, e a paz que excede todo o entendimento, de vivermos o plano de salvação e sermos alcançados pela sua graça, pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia, de desfrutarmos de uma vida, ainda que aqui nós não possuamos nenhum tipo de riqueza, mas no porvir nós teremos uma morada celestial e reinaremos com Ele em glória. Ainda que Ele não nos corresponda aqui curando as nossas vidas de uma enfermidade, ainda que Ele não responda às nossas orações, ainda que nós sejamos submetidos a viver uma vida de dor e uma vida de sofrimento, ainda que Ele não restaure o nosso casamento, ainda que Ele não liberte os nossos filhos, ainda que Ele não nos dê a prosperidade que nós esperávamos, um dia vai haver um momento em que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, com a garantia de que todas essas coisas são passadas. Essa é a promessa de alguém que vive debaixo do amor de Deus. Jesus faz um mapeamento do coração desse homem, desse jovem. E o mapeamento do coração é o teste que aprova, ou na maioria das vezes reprova muita gente. Enganoso é o coração do homem, de maneira que a sua doença é incurável, quem o conhecerá? Maldito é o homem que confia no homem. E nós somos conduzidos a pensar nesse versículo de nós não podemos confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu não posso confiar nos amigos que estão lá no meu trabalho. Eu não posso confiar nos meus próprios irmãos em Cristo. Eu não posso confiar nos meus parentes. Nós sempre estamos vivendo relacionamentos mais cheios de porém, com o pé atrás, desconfiado de tudo e de todos, mas o texto ele vai além. Maldito é o homem que confia no homem que confia em si mesmo, na sua própria bondade, nos seus princípios, na sua capacidade de conquistar algo que ele não tem capacidade de conquistar sozinho, se não for pela graça de Deus operando em cada um de nós. E aí nós olhamos a Bíblia dizendo sobre os comportamentos de Davi, um homem que, depois de se tornar rei, comete adultério com uma mulher que era a esposa de um dos seus melhores soldados do seu exército, fiel a ele. Ele comete adultério com essa mulher, podendo ter qualquer outra mulher do seu reino à sua disposição. Além de cometer adultério, ele engravida essa mulher. E além de engravidar agora para apagar os rastros do seu pecado, ele pega esse homem que é fiel a ele e coloca à frente de batalha Urias para poder morrer lá, para que ele conseguisse apagar os registros do seu pecado. E aí nós olhamos para a Bíblia e vemos esse homem sendo dito pelo próprio Deus, homem segundo o desejo do meu coração. E aí a gente olha para o jovem rico e percebe que alguém moralmente ético, um exemplo a ser seguido, um espelho a ser observado por todos os cristãos, é alguém reprovado diante de Deus. No exame avaliativo da justiça humana, há uma incoerência aqui nessa definição. Como é que Davi, cometendo todas as atrocidades, pode ser reconhecido como alguém segundo o coração de Deus, e alguém que vive os princípios da lei ser alguém reprovado diante de Deus como um discípulo? É porque Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a aparência, Deus olha o nosso coração.
O homem olha a etiqueta da roupa que nós estamos usando, a qualidade do tecido daquilo que nós estamos vestindo. O homem se deixa seduzir e levar pela fragrância do perfume que nós estamos usando. O homem se deixa enganar pela maquiagem, pelo sorriso disfarçado que a gente coloca no rosto para camuflar as adversidades internas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Mas Deus não se deixa levar em conta por nada disso, porque Deus não vê como o homem vê, Ele não olha aquilo que está do lado de fora, mas Ele olha o nosso interior. Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece a nossa bondade, Ele conhece as nossas qualidades, Ele conhece os nossos princípios, Ele sabe até onde nós podemos ir e aonde não podemos, mas Ele também conhece os nossos defeitos, Ele conhece os pensamentos sórdidos que a gente tranca com 7 chaves e não tem coragem de levar ninguém para visitar os nossos pensamentos, senão vai descobrir a verdade de quem nós somos diante de Deus. Mas Ele vê e contempla tudo isso. Deus não vê como o homem vê. E mesmo cumprindo todos os mandamentos, afinco, um por um, do primeiro ao 10º, ele era um homem que ainda estava vivendo em pecado. E o que é pecado? A resposta mais simples e mais resumida do que é pecado é errar o alvo. Amártia do grego. Pecado. Viver uma vida desassociada de estar no centro da vontade de Deus. Nós nos distanciamos daquilo que foi delegado sobre nós, sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós não possuímos mais o caráter moral, nós não possuímos mais a verdade e a essência espiritual de Deus em nós, e isso nos faz viver uma vida de pecado. Estamos desalinhados à vontade de Deus, e isso é viver uma vida de pecado. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós é aquilo que foi sintetizado por Jesus de maneira invejável e com uma maestria tamanha. Ele resume todos os mandamentos, toda a lei, todos os profetas dizendo: amem o teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus. E qual é o erro do jovem rico? É amar mais as coisas do que amar a Deus e as pessoas. Cumprir protocolos não é cumprir a vontade de Deus. E nós somos profundamente enganados quando achamos que fazer parte de uma instituição religiosa é viver a vontade de Deus. Estarmos no culto todos os domingos é estar vivendo a vontade de Deus. É confundir doar o nosso tempo para Deus e ter um tempo com Deus. Existem muitas pessoas que estão trabalhando para Deus, fazendo coisas em nome de Deus, mas que não estão vivendo com Deus e nunca o conheceram profundamente e de verdade. Fazer parte de um departamento, executar um ministério, ter um cargo, estar aqui, entregar parte da sua contribuição financeira mensal, não significa estar vivendo a vontade de Deus. Se ele fosse tão profundo quanto o conhecimento que ele possuía, ele teria reconhecido que quem estava diante dele era o próprio Deus encarnado e teria se inclinado com uma obediência naquilo que estava sendo determinado sobre a vida dele. E Jesus ainda apresentou uma recompensa. Se você fizer tudo isso, terás um tesouro no céu. As renúncias que nós fazemos aqui na terra sempre serão supridas e preenchidas pelas coisas do céu. As renúncias que nós estamos disponíveis a nos entregar por amor a Deus e ao Evangelho não vai nos gerar nenhum tipo de falta, nem perdas, nenhum tipo de déficit. Mas ela nos esvazia daquilo que é humano, daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, daquilo que é corrosivo e nos preenche daquilo que é do céu. Só que a lógica humana não é compatível com a lógica de Deus quando Ele diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Nós vemos Jesus falando no Sermão da Montanha 5, as bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque esses receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que choram, porque esses
serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados como filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados, bem-aventurados. E de toda bem-aventurança onde nós somos capazes de abrirmos mão de algo por amor a Jesus e ao seu reino, Ele nos preenche com algo celestial, divino e do seu poder vindo ao encontro de cada um de nós. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E o propósito do jovem rico consiste em ter coisas e não em ser rico. E existe um grande distanciamento dessas duas verdades, de ter riquezas e de ser alguém rico. Sucesso, fama, influência, dinheiro. Pergunte a alguém o que é sucesso. Diante da personalidade de uma pessoa que deseja viajar o mundo, conquistar posses, exercer poder e autoridade, ser influente, possuir visibilidade, ele vai te definir aquilo que na sua expectativa é obter sucesso. Mas pergunte como, por exemplo, uma mulher que está chegando na maturidade da sua idade e que o seu desejo é se casar, se tornar mãe, uma excelente dona de casa, que cria os seus filhos, que recebe o seu marido com a casa limpa, cheirosa, com uma excelente refeição sobre a mesa. E ela vai dizer, se eu chegar nessas conquistas, nessas realizações, eu sou alguém que obtive sucesso. Aí você volta para a primeira pessoa, vai olhar para a vida daquela mulher e vai dizer, principalmente nessa geração, que essa ideia ficou ultrapassada e obsoleta, de alguém que quer ser dona de casa, mãe e esposa. Vai olhar e vai dizer, que vida medíocre, que vida pobre, simples e miserável, mas ambas estão realizadas naquilo que era a sua expectativa de sucesso. O que é ser rico? Existe tanta gente com muitas posses, com a conta bancária que já ultrapassou os 5 dígitos, que tem muitos objetos, muitos patrimônios, mas que quando coloca a cabeça no travesseiro não tem a paz que excede todo o entendimento que alguém que é rico possui. Pode não ter bens, pode não ter recursos, pode não ter uma vida financeira estável, mas é rico. Tem uma família onde filhos estão assentados à mesa, são ramos frutíferos do Senhor, onde tem uma família estruturada, estabilizada, pessoas que servem a Deus, que não tem nada na despensa, mas continuam se alegrando no Senhor, porque acreditam que o Deus da provisão vai visitar aquela casa em algum momento. São pessoas ricas e pessoas que têm tudo. Têm riquezas, mas não possuem riqueza dentro de si. São miseráveis de sentimentos, pobres de espírito, que já se perderam, ganharam o mundo e perderam a alma. Não existe barganhas com Deus. Quantos de nós fomos conduzidos até aqui por um interesse de estarmos diante de Deus? Não há uma contraproposta negociável com aquele que já é dono de todas as coisas. Ou só eu que já vivi essa realidade de achar que pode colocar Deus contra a parede para responder às nossas orações ou corresponder aos nossos pedidos. Se o Senhor não me atender, eu vou orar durante uma semana, mas se o Senhor não falar comigo, não fizer aquilo que eu estou pedindo, eu vou sair da igreja. E saia. Isso não vai alterar em nada os atributos de Deus, Ele vai continuar tendo todo o poder, vai continuar sendo imutável e dono de todas as coisas. Quem vai mudar alguma coisa vai ser para você que decidiu sair. Quantos de nós somos movidos a estar em Deus por algum desejo? Só que isso não é negociável, principalmente quando o assunto concernente ao serviço a Ele. É impossível construir um relacionamento com Jesus apaixonado por Ele como Salvador das nossas vidas,
mas o rejeitando como o Senhor das nossas vidas, frente aos impactos vigentes que pode ser provocado pelo seu senhorio. É muito fácil nós querermos Jesus como Salvador, porque como Salvador Ele nos protege, Ele nos blinda, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele está conosco em tudo, Ele nos impulsiona, Ele tem promessas, Ele tem bênçãos para cada um de nós, mas olharmos para Ele como Senhor, automaticamente vivemos uma rejeição, porque como Senhor Ele é o nosso dono, e como dono nós precisamos viver da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, fazer aquilo que Ele quer e renunciarmos aquilo que manifesta a glória dele em nós e através de nós. E nós rejeitamos a Ele como Senhor, porque como Senhor não somos nós que coordenamos os nossos projetos, a geografia de onde nós moramos, com quem nós nos relacionamos, aquilo que nós fazemos, mas tudo isso é determinado pelo senhorio do Senhor que está sobre a nossa vida. Já não há mais vontade, já não há arbitrariedade, já não é desejo próprio, mas nós somos dominados, controlados e guiados plena e exclusivamente pelas vontades e pelo propósito de Deus sobre a nossa vida. É impossível desassociarmos uma coisa da outra e querermos Ele somente como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Ou Ele é nosso Salvador e abençoador e nosso dono, ou Ele não é nada sobre a nossa vida. Quantos de nós estamos profundamente enganados vivendo à mercê dessa religiosidade barata? De achar que aquilo que nós fazemos pode comprar a Deus de alguma forma. É por isso que Jesus continua falando como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E aí ele começa a descrever coisas ali que os discípulos estão ficando atônitos e eles começam a se sentir incapazes de entrar no reino dos céus. E aí eles vão perguntar, mas se a gente não pode viver essa realidade, quem pode se salvar? E ele fez a pergunta mais absurda, porque ninguém de fato pode se salvar. E Jesus responde, há coisas que para os homens são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Aí o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, sois salvo pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não existe nada, igreja, que nós possamos fazer que convença a Deus de nos salvar ou de nos amar mais. Não há um crivo da agenda mensal da igreja, ou um título, um cargo a ser abraçado, ou um ministério a ser executado, ou uma quantidade de cultos a serem frequentados para que Deus nos ame mais, ou algum pecado que nós cometamos, uma falha que seja expressada, que faça Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama, e o fato dele nos salvar não é pelo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é tudo proveniente da sua graça que repousa sobre cada um de nós. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer e ser alcançado pela graça de Deus, se Ele não quiser te salvar e te alcançar. Mas e as obras? Porque a mesma Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É porque a fé, ela é testificada pelas obras. A fé sem obras é morta, assim como a obra, ela não serve como régua, termômetro e balança para absolutamente nada, a não ser para confirmar aquilo que nós dizemos sentir e acreditar. Se manifesta de maneira visível na nossa vida através das obras, mas as obras por si só não têm nenhum efeito salvífico sobre nós. A quantidade de conceitos teológicos que nós conhecemos, o número de coisas que nós praticamos, de bondade que nós fazemos para alguém ou sobre alguém, não tem o poder de nos salvar, se nós não formos alcançados pela graça de Deus. E quantos de nós estamos profundamente enganados de pensarmos que nós estamos sendo discípulos de Jesus, mas sem nunca termos tido o desejo de querer Jesus de verdade. Quantos de nós nos convertemos e estamos aqui porque viemos movidos por uma promessa ou por uma garantia de bênção e de vitória que se estabeleceria sobre nossas vidas? Vai para a igreja, que na igreja seu casamento vai ser restaurado. Vai para a igreja, que na igreja você vai ser curado daquela enfermidade. Aceita Jesus,
que aceitando Jesus, todos os problemas que você está vivendo vai ser dissipado, vai acabar hoje, você vai viver uma vida de maravilha, de fé, e glória em glória, e de vitória em vitória. E você descobriu que na verdade não era isso que aconteceria. Porque Jesus não deixou nenhuma promessa de fé, de vitória, de conquista, de promessa, de bênçãos, de profecia sobre a nossa vida, mas Ele disse uma coisa: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci este mundo. Mas quantos de nós chegamos até o caminho do discipulado achando que Jesus era somente alguém que poderia resolver um problema circunstancial que nós possuíamos? Mas que na verdade, se olharmos para dentro de nós, muitos de nós nem o conhecemos ainda de verdade. Mesmo cumprindo todos os princípios, mesmo estando na igreja há muitos anos, estamos aqui pela convicção de recebermos alguma coisa dele que sabemos que nós não conseguiremos conquistar em outro lugar e muito menos sozinhos. Somos discípulos de Jesus ou somos caçadores de recompensas? Vivendo esse chamado ao discipulado, mas na expectativa de recebermos alguma coisa como recompensa porque nós estamos aqui. E essa é uma verdade que nós não podemos negligenciar. Achamos que a igreja é uma fábrica de fracassados, de pessoas que tentaram tudo no meio secular, tentaram empreender, não deu certo. Casamento, faliu. Tentou estudar na faculdade, não conseguiu concluir. Tentou conquistar alguma coisa pelos seus próprios esforços, talentos e habilidades, não conquistou. Vai para a igreja, porque na igreja essa concepção ela é transformada. Alguém que no seu dia a dia passa despercebido, é invisível, menosprezado, humilhado pelo patrão e menosprezado pelos seus colegas de trabalho pelo ofício que executa, na igreja se converte, passa por um tempo de dedicação na igreja, executa algum tipo de ministério, faz algum tipo de trabalho, serve com um talento, com uma habilidade que possui, de modo que agora vai ser levantado a obreiro, de obreiro vai a diácono, de diácono vai a missionário, e um dia se torna pastor. E essa pessoa que não era vista na sociedade, na igreja ela encontra uma garantia, e ela se sente alguém, ela se sente vista, ela se sente acolhida e bem recebida, em um mundo em que ela não tinha conquistado nada e não havia garantido nada, mas na igreja é o lugar que dá nome às pessoas e que dá credibilidade, visibilidade e apoio para muita gente. Nós estamos aqui porque nós não conquistamos nada lá fora, estamos aqui porque de fato amamos Jesus e queremos viver o seu reino na nossa vida e através da nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos por esse culto que nós tivemos na tua presença, pela exposição da tua palavra, porque a mesma afirma sobre si que é viva e eficaz, mais importante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar muito além das juntas, das medulas, dos pensamentos e emoções. Não porque fui eu o expositor dessa mensagem, mas que o Senhor trouxe aos nossos corações e porque queria falar com alguém nessa noite. Que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos, quebre os nossos corações de pedra e num lugar coloque um coração de carne. Amplie os nossos pensamentos e sensibiliza o nosso espírito para receber a porção da tua palavra. E que se nós estamos vivendo um caminho de engano, que nós possamos ser despertados pelo Senhor nessa noite, para vivermos a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita sobre cada um de nós. Que não sejamos caçadores de recompensas esperando somente por uma bênção, esperando por um efeito e por uma recompensa feita pelo Senhor na nossa vida, mas que nós possamos entender que nós já perdemos essa vida desde que nós entregamos ela completamente a Ti, para que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser e cumpra o Teu propósito em nós e através de nós, porque do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor é todas as coisas. Que o Senhor nos alcance com a plenitude da Tua palavra nessa noite.
Fale através do Teu Espírito Santo em nós, nos convença da nossa justiça, do nosso pecado, do nosso juízo, nos faça entender que nós não somos tão bons como nós pensávamos que era. Nós somos réus e condenados ao inferno, se não for a Tua graça, a Tua misericórdia e Teu infinito amor operando em cada um de nós. Visita-nos, Senhor. Liberta-nos pelo poder da Tua palavra. Muito melhor do que servir uma denominação, uma placa de uma igreja, do que cumprir uma agenda semanal, do que impressionar líderes religiosos, ou do que demonstrar para alguém uma vida de que na verdade nós não estamos vivendo, é vivermos na plenitude da Tua vontade sobre cada um de nós. Não há maior sucesso do que influência, dinheiro, fama, poder, status. O maior sucesso é termos a convicção de que estamos no lugar que o Senhor determinou para nós e executando exatamente aquilo que o Senhor queria que nós estivéssemos realizando no Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.